algumas perguntas importantes na nossa vida, na nossa caminhada. Eu gostaria de começar este tempo com 2 ou 3 perguntas que eu espero que te ajudem a ti a olhares para a tua própria vida, para a tua própria caminhada e a repensares um pouco como é que ela está. Quando as coisas falham, quando as coisas não correm bem, quando os relacionamentos, até conjugais, às vezes chegam a pontos de dificuldade e de ruptura, em quem tu procuras o teu consolo? Quem é o teu conforto? Quem é a pessoa ou a entidade em que tu de alguma forma procuras ser consolado, ser acarinhado, ser acolhido? Eu penso um pouco, quando penso nesta ideia do consolo, penso nas crianças quando elas caem. Um bebê quando cai, uma criança de 2, 3 anos quando cai, aleija-se nos joelhos e o que é que acontece? Normalmente vão a correr para o pai ou para a mãe, dependendo de quem está mais próximo ou da relação que eles desenvolvem, e quando o pai e a mãe pegam no colo, eles choram um bocadinho, mas depois aninham-se no colo do pai ou da mãe e tudo passou, o mundo passou a ser cor-de-rosa. Ali estão protegidos, ali estão consolados, ali as suas dores terminam. Então a minha pergunta para ti, quando as coisas estão em dificuldade, quando tu tens relacionamentos tensos, quando as coisas não correm bem na tua vida, em quem procuras refúgio? Em quem procuras consolo? Em quem procuras te abrigar? E Paulo, nesta parte da sua carta, vai nos desafiar a pensar que o nosso consolo deveria ser sempre Deus. Só que nós, seres humanos, se tu não fores muito diferente de mim, nós gostamos de que Deus se manifeste de forma palpável. A gente gosta de tocar carne, a gente gosta de ter o calor humano, não é? Mas essa busca que nós temos de muitas vezes procurar Deus através dos afetos de outros, nem sempre nos chegam. E deveriam ser suficientes nós nos consolarmos e confortarmos em Deus. E é isso que Paulo nos vai dizer nesta segunda carta de Coríntios, capítulo 7. Podemos abrir lá, talvez possam projetar aí um pequeno PowerPoint que eu tenho só para ajudar nesta reflexão. Paulo vai continuar a desenvolver a ideia dos relacionamentos. Capítulo 7 da segunda carta de Coríntios, vamos estar no verso 5 desta carta, porque a semana passada fomos até ao verso 4, e Paulo está a falar acerca dos relacionamentos. Não sei se se lembram, a semana passada falámos acerca de quem são os teus amigos íntimos. Lembram-se disso? Já agora, eu quero perguntar, sabes quem são? Quem sabe quem são os seus amigos íntimos? Toda a gente tem amigos íntimos, alguns não têm, pobres. Bem-vindos à igreja, vais começar a desenvolver relacionamentos saudáveis, espero eu. Já agora quero desafiar o seguinte, normalmente os amigos íntimos são 2 ou 3 pessoas. Não penses que é os 150 mil que tens no Facebook. Esses não são amigos íntimos, está bem? Aqueles 900 amigos do Facebook não são íntimos. Podem se tornar alguns deles, mas não são normalmente. Então eu quero desafiar o seguinte, nesta lógica do texto, temos vindo a falar sobre não nos colocarmos sob julgo desigual, e a ideia de Paulo é, nos relacionamentos que contam para a vida, aqueles que são fundamentais e estruturais para o nosso ser, nós não devemos colocar-nos sob julgo desigual. E a esses eu quero desafiar, ou ainda durante o culto, quando estiveres distraído, ou no final do culto, quando achares e fores para a tua casa, gostaria de desafiar a enviares uma mensagem de ânimo, de encorajamento a esses teus amigos, caso eles não estejam aqui neste espaço. Se eles estiverem cá, no final dá-lhes um abraço e um beijinho e diz como eles são importantes para ti, está bem? Concordam? Aceitam o desafio? Eu espero que sim. Porque os amigos que contam para a vida devem saber que são amigos para a vida. Porque esses são os amigos que contam. E é interessante como a psiquiatria e a psicologia já estudaram isso e sabem que um ser humano que tem pessoas assim, 2 ou 3 pessoas na vida assim, é um ser humano riquíssimo. Então valoriza bem essas amizades, valoriza bem esses relacionamentos. Só que estes relacionamentos têm características muito interessantes. E é isso que Paulo nos vai dizer. Estes amigos não são só aqueles, como o meu pai dizia, que eram os amigos dos copos. Os amigos dos copos é aqueles que a gente vai à taberna, como ele ia, e pagavam umas rodadas, e obviamente quanto mais pagasse, mais amigo era. Até ao dia que não havia dinheiro para pagar rodadas, não é? E desfazia-se a amizade, porque já não havia mais dinheiro para os copos. Não é desses amigos que eu estou a falar, não é desses amigos que a Bíblia está a falar.
Deus está-nos a conduzir para relacionamentos significativos que nos implicam uns com os outros. E esse relacionamento significativo que nos implicam uns com os outros começam, como nós ainda vimos a semana passada, por pelo menos sabermos o nome uns dos outros. E foi aquilo que exercitámos a semana passada aqui, já, porque alguns ainda não se conheciam e fomos já começando a treinar. As comunidades cristãs são fantásticas para nós desenvolvermos relacionamentos. Mas é preciso a gente gastar tempo uns com os outros. É preciso a gente aproveitar as oportunidades. E para a semana, querendo Deus, teremos uma excelente oportunidade com os batismos de podermos almoçar juntos, estarmos mais tempo juntos, conhecermos outras pessoas e assim desenvolvermos melhor os nossos relacionamentos. Agora, os relacionamentos não passam só por estar juntos. É preciso ir mais longe. E é esta secção que nós temos diante de nós. Esta é a parte difícil de ser amigo. É o outro lado da moeda. Mas ser amigo é isto também. Ser amigo não é só rir com os que riem, é estar no momento da angústia e até é ir mais longe do que isso, é estar no momento da repreensão. Se aqueles 3 amigos que tu dizes que são teus amigos ainda nunca te repreenderam, eu quero dizer que provavelmente não são verdadeiramente amigos íntimos. Porque ainda não constataram onde estão as tuas falhas. Se os teus amigos íntimos, que tu dizes que são íntimos, tu nunca os repreendeste em nada, eu quero dizer que provavelmente não são íntimos. Ou tão íntimos como tu pensas. É por isso que nós temos tanta chatice com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Porque esses são íntimos. A gente lida com os defeitos deles todos os dias. E obviamente temos que interagir uns com os outros nessa matéria. Então vamos lá abrir a Bíblia em 2ª carta de Coríntios, capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 5 em diante, onde Paulo vai continuar a expor esta questão tão importante dos relacionamentos, como é que nós temos relacionamentos saudáveis e como é que isto se processa para chegarmos a ter relacionamentos saudáveis. E ele diz assim, eu estou a usar a versão King James para facilitar algumas ideias que o texto tem, e diz assim: pois nem quando chegámos à Macedónia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, e externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. É interessante esta ideia, por isso é que eu comecei por ela. Paulo está a dizer o nosso consolo pleno, a nossa recriação completa, não está só nos relacionamentos, porque muitas vezes os relacionamentos são externamente lutas, internamente temores. Muitas vezes nas nossas relações pessoais as coisas são tensas. Ainda assim, o meu consolo é em Deus. E Deus me consola de uma forma sobrenatural quando eu me aninho no seu colo, como diz Isaías, como um filho se aconchega no colo de sua mãe, assim Deus acolhe o seu povo. E Paulo está a dizer, o meu consolo, a minha recriação, quando eu estou abatido e triste, para quem eu me dirijo é para Deus. Como dizia o salmista lá no Salmo 121, não é? Levo os meus olhos para o monte e onde virá o meu socorro? O socorro vem do meu Senhor, pelos céus e a terra. Nas tensões, nas relações tensas, nos casamentos difíceis, eu quero desafiar que, se ainda não chegaste a esse ponto, e isso é bom, teres uma relação difícil, teres um cônjuge que nem sempre responde às tuas necessidades, não deveria ser assim, obviamente. Os cônjuges deveriam ser atentos, homens e mulheres carinhosos, essencialmente aqueles que são cristãos, cheios do Espírito, deveriam estar atentos às necessidades do seu cônjuge, sempre prontos para satisfazer as necessidades do seu cônjuge, mas na realidade não é assim, mesmo os cristãos. Porque alguns cristãos acabam por ser carnais e nem sempre estão atentos às necessidades do seu cônjuge, muitas vezes são negligentes. A esposa nem sempre está atenta às necessidades do seu marido, o seu marido nem sempre está atento às necessidades da sua esposa, nem sempre passam tempo juntos, nem sempre conversam como deveriam, nem sempre trocam afetos como deveriam, e aquilo acaba por tornar a relação tensa. Onde é que está o teu consolo? Aliás, os casamentos tendem a piorar quando nós não buscamos o nosso consolo em... Ainda bem que vieram ao culto. Irmãos, quando nós tentamos que o nosso cônjuge seja o nosso consolo, vai dar chatice, vai dar problema. Não vamos conseguir ultrapassar, porque o nosso cônjuge, a certa altura, não vai conseguir resolver as nossas necessidades. Não vai estar atento, vai ser negligente até. Muitas vezes vai pecar contra nós. Não deveria ter sido negligente, porque ele sabe, ela sabe a nossa necessidade, a nossa carência, e não vai responder à nossa carência nem à nossa necessidade. Quem é o teu consolo nessa hora? Deus, contudo, é o meu consolo, diz o apóstolo Paulo.
E Ele não só me consola de uma forma sobrenatural, como Ele também me consola trazendo pessoas, neste caso Tito, que veio trazer algumas boas notícias. E o meu consolo acaba por ser também, não só de uma forma sobrenatural em Deus, mas também Deus utiliza, agora sim, o nosso cônjuge, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos íntimos, para também nos animar, nos encorajar, nos desafiar a ir mais longe, nos desafiar a ultrapassar as situações difíceis. E agora como é que Tito, e é aqui que Paulo vai centrar toda a sua atenção, como é que os relacionamentos interpessoais são instrumento de Deus para o meu consolo? Porque Deus faz isso também de uma forma sobrenatural, mas eu não entendo o porquê. Deus decidiu que Ele quer usar os teus braços e as tuas pernas, as tuas palavras, o teu afeto, o teu carinho, para tu seres consolo de alguém, ou tu seres repreensão de alguém, tu seres um braço estendido de Deus para poderes fazer a vontade de Deus na vida daquela pessoa. E Deus usa pessoas, Deus usa seres humanos. Eu não entendo porque é que Deus não escolheu os anjos. Para mim era bem mais fácil, porque assim ficava descansado, não tinha responsabilidades nenhuma, não tinha que viver o cristianismo, podíamos andar à vontadinha, satisfazendo sempre os desejos da nossa carne, mas isso provavelmente não era bom para nós. Talvez foi por isso que Deus decidiu que não eram os anjos a fazer isso, e é por isso que Ele lá no capítulo 6 Ele diz: nós somos povo de Deus, e como povo de Deus temos que representar bem a Deus. Temos que ser os bons representantes de Deus nesta terra, e por isso mesmo, como somos povo de Deus, e Deus é o nosso Deus, nós temos que ser o braço estendido de Deus para alcançar e consolar os outros. Verso 7 ele diz: e não somente com a vinda dele nós fomos consolados, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. O próprio Tito, em primeiro lugar, foi encorajado pelos irmãos de Corinto, e porque Tito foi encorajado pelos irmãos de Corinto, ele agora tem condições de encorajar a Paulo e a sua equipa, que estavam na expectativa, estavam ansiosos por receber as notícias daquilo que estava a acontecer lá em Corinto. Porque as primeiras notícias, não sei se os irmãos estão recordados, da primeira carta aos Coríntios, as notícias não eram lá muito famosas. Lembram-se? O que é que acontecia na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja não muito diferente das igrejas de hoje em dia. Às vezes a gente tem aquela ilusão de como eram bom as igrejas primitivas, a igreja do primeiro século, que eu via os apóstolos, eram igrejas tão espirituais. Eu, quanto mais conheço a igreja do primeiro século, e quanto mais estudo sobre aquilo que eram as igrejas do primeiro século, e quanto mais conheço as nossas hoje em dia, só variou foi a tecnologia. O coração do homem é exatamente o mesmo. As tensões, os problemas é o mesmo. Já ouviram problemas entre igrejas em que uns falam em línguas e outros não? Alguém já ouviu isto? Era a igreja de Corinto. Não estava a falar das nossas, estava a falar da de Corinto. Há tensões onde irmãos acham que são superiores aos outros. Eu não estou a falar das nossas igrejas do nosso dia, estou a falar da igreja de Corinto. Há irmãos que criam lugares de primazia aqui à frente, o pastor tem um lugar guardado aqui à frente, outros têm já lugares cativos, não é? E se não sentar ali naquela cadeirinha, o culto já não é tão abençoado, não é? Os jovens vêm para este lado, se forem para aquele, já nem estão atentos ao culto, não é? E as pessoas com mais idade vão para aquele lado, se não for aquela cadeira, já nem fico confortável. Aquela cadeira já tem o molde das minhas costas. Era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era assim uma igreja com tensões, uma igreja com dificuldades. Se os irmãos não creem nisso, abram lá ainda neste livro, no capítulo 12, verso 20. E vejam lá as características desta igreja. Verso 20 e 21 do capítulo 12 desta mesma carta. Nós temos referências na primeira carta tremendas, e depois temos este resumo que Paulo faz aqui, porque há alguns autores que acham que o capítulo 9, 10, 11, 12 desta carta é uma outra carta que foi escrita e que foi integrada na segunda carta, que chamam a carta severa, em que Paulo faz as repreensões à igreja. E vejam o final desta carta, ele diz assim: porquanto temo que ao visitá-lo não os veja como eu gostaria, e que vós também não encontrasseis como esperava. Receio que haja entre vós, agora vejam bem a característica extraordinária desta igreja do primeiro século, haja entre vós brigas, inveja, ódio, ambições, egoístas, calúnias, mexericos, arrogâncias e muita confusão. Temo ainda que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e eu me lamento por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que é preciso se arrependerem. E agora vejam bem do quê? Da impureza, de relações sexuais ilícitas e da devassidão moral em que vivem praticando. Esta era a igreja de Corinto.
Eu não sei se gosto mais das nossas hoje em dia, se gosto mais daquela do primeiro século, mas eu acho que não é muito diferente, porque infelizmente acabamos por ter este leque de situações em muitas das nossas comunidades em que esta realidade acontece. Então Paulo está a fazer um pano de fundo desta situação. E ele está a dizer que quando o Tito chegou, de alguma forma, Tito o consolou, porque algumas destas coisas que Paulo identificava na igreja de Corinto, tensão, é por isso que ele escreve aquele capítulo fantástico do amor, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. Porque ele diz, mais importante do que falar línguas ou deixar de falar línguas é o amor. Eu amar o meu irmão. Mais importante do que eu dar o dízimo e as ofertas, porque eu posso dar os meus dízimos e as minhas ofertas de uma forma inadequada, mais importante do que isso é eu dar amor. Porque se eu der os meus bens e não tiver amor, diz ele lá, a primeira carta aos Coríntios, nada serve. É inútil. Então Paulo está a falar de uma igreja com sérias dificuldades, de pessoas que precisam de Jesus. Então, se calhar é uma igreja parecida com a nossa. Tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus. Tu precisas? Tens consciência disto? É isto que faz de nós verdadeiramente filhos de Deus. É perceber que nós sem Cristo não chegamos lá. Eu sem Jesus, irmãos, o que vem à tona é aquela lista de coisas. Às vezes mais camuflada, às vezes um pouco mais polida, porque nós já temos uma certa educação e acabamos por, obviamente, esconder ali muitos dos nossos defeitos de caráter, mas na realidade, quando eu estou comigo mesmo, se calhar descubro que há orgulho, há vaidade, há egoísmo. Eu começo a pensar em mim em primeiro lugar do que no outro, e é por isso que há tensões na família, é por isso que há tensões nas vizinhanças, é por isso que há tensões na igreja, porque as pessoas pensam em primeiro lugar em si mesmo e só depois nos outros. E Paulo está a dizer, quando Tito ele chegou, ele trouxe-nos boas notícias. Ele trouxe-nos boas notícias e por isso ele foi consolado por vocês e nós fomos consolados por ele, porque ele relatou-nos que houve uma mudança na vossa maneira de ser e estar. E como é que Paulo identifica essa mudança? Estamos ainda ao meio do versículo 7, e ele diz, ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Ou seja, um dos problemas na igreja de Corinto era que a igreja estava a substituir a liderança do apóstolo Paulo por uns pseudo-apóstolos que vinham e estavam a usurpar a autoridade de Paulo sobre a igreja. E obviamente eles estavam a questionar, dizendo que Paulo era um pregador fraco, era um homem que não era muito eloquente na maneira de falar da palavra, e se calhar até não era um apóstolo, não tinha assim muita autoridade, era uma fraca figura, de aparência débil, e obviamente eles estavam a dizer que obviamente eles deveriam dar-lhes ouvidos a eles, porque eles até tinham mais autoridade e tinham mais carisma e eram mais eloquentes no falar, e Paulo está a perceber que quando Tito lá chegou para levar esta carta, chamada Carta Severa, ele de alguma forma entendeu que aquelas pessoas se arrependeram da sua atitude para com Paulo e até das atitudes que eles estavam a ter uns para com os outros. Por isso Paulo diz, porquanto mesmo quando eu vos tenho entristecido com a minha carta, não me arrependo. De facto, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por um pouco de tempo. Agora, no entanto, me alegro, porque não foste contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porque, segundo a vontade de Deus, é que foste entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Eu gosto desta versão da Bíblia exatamente porque ela traz-nos aqui coisas que a versão revista e atualizada ou revista e corrigida não tem. Não sei se repararam. Paulo aqui está a falar de dois tipos de tristeza, ou de um tipo de tristeza, uma segundo o mundo, outra segundo Deus. Uma que produz arrependimento, uma que produz remorso. E há uma grande diferença sobre estes dois tipos de tristeza. Sobre estes dois tipos de situação, e o resultado final é substancialmente diferente. E ele prossegue ainda, eu já voltarei a este aspecto, mas ele prossegue ainda dizendo: pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas que igualmente, que defesa própria, que indignação, neste caso contra o vosso próprio pecado, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida
Em todos os aspectos provaste estar inocentes nesta questão. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas estas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto a sua alma, semelhantemente, foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós. Mas como tudo o que vos afirmámos era verdade, assim também o orgulho que manifestámos a Tito se provou ser verdadeiro. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Paulo está então a falar aqui de uma situação acerca de relacionamentos. Ele tinha escrito uma carta para que os coríntios pudessem ser repreendidos nos seus comportamentos. Podes ir avançando aí o PowerPoint. Eu gostaria de mostrar numa forma gráfica aquilo que Paulo descreve aqui nestes textos, na expectativa de que nós possamos compreender o que é que está a acontecer. O que é que Paulo está a dizer então? Ele havia um facto que os coríntios estavam a mudar a forma de se relacionar com ele e a forma de interagir com a verdade do Evangelho. E obviamente este facto aqui causou que Paulo escrevesse uma carta de confrontação com o pecado deles. Porquê é que eles reagiam desta maneira? Porquê é que eles estavam-se a afastar do Evangelho? Porquê é que eles tinham intrigas entre eles? Porquê é que havia conflitos, situações não resolvidas, tensões, ao ponto de haver também situações de imoralidade sexual, em que um enteado tinha relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo corrige estas coisas todas e escreve uma carta dizendo: não é assim. Havia pessoas a vangloriar-se: eu toco na banda, tu não tocas; eu tenho o dom de línguas, tu não tens; eu tenho o dom de profecias; eu tenho o dom de milagres. E aquilo criava confusão. Quando eles se juntavam, Paulo escreve no 11º capítulo da primeira carta aos Coríntios, dizendo: eu não vos glorio quando vocês se juntam para almoçar, porque os vossos almoços são razão de vocês beberem demais, comerem demais e darem espaço à glutanaria e à bebedice, e nisso não vos elogio. E esta era a igreja de Corinto. E então Paulo escreve isso tudo confrontando a igreja. Agora, qual é a reação da igreja? Obviamente, eu sei que tu és diferente dos irmãos de Corinto. Quando tu és repreendido ficas alegre, mas eles ficaram tristes. Ninguém gosta de ser repreendido. Todas as pessoas, quando são corrigidas, mesmo quando os outros têm razão, nós não gostamos. Nós ficamos tristes. Agora, esta tristeza pode ter dois fundamentos, e é aqui que é a grande questão que Paulo elogia esta igreja em Corinto, porque eles receberam a tristeza como algo que vem de Deus, ou podemos, como ele diz, algo que vem do mundo. E se algo vem do mundo, essa mesma tristeza que eu estou a ter por ser repreendido vai produzir em mim outros sentimentos, outras atitudes. Se eu estou com este sentimento como vem do mundo, então eu começo a desenvolver em mim remorsos, que é o que ele diz lá no capítulo 7, verso 10. E o que é o remorso? O remorso é eu estar triste porque alguém me apanhou em pecado. Eu fico com remorsos não por causa do pecado que eu cometi, mas por causa de terem descoberto o pecado que eu cometi. Então eu estou mais preocupado com a minha imagem do que com o pecado que eu cometi. E isso gera remorso, e remorso não é arrependimento. Aliás, nós temos 3 tipos de pessoas que viveram desta forma e se tornaram um ícone nas Escrituras para nós percebermos o que é que isto significa. Temos Caim, temos Esaú e temos Judas. O que é que aconteceu com Judas Iscariotes? Lembram-se? Este homem negou a Jesus, vendeu Jesus aos fariseus, não é? Por 30 moedas. E o que é que ele fez a seguir? Amargamente ele chorou, mas não encontrou lugar de arrependimento no seu coração. Esaú a mesma coisa. Buscou a Deus de uma forma amarga, até com lágrimas. E as pessoas que têm remorsos, muitas vezes choram imensamente. Ficam tão tristes consigo próprios, estão tão centrados em si mesmos, mas não estão arrependidos. Qual é a diferença entre o remorso e o arrependimento? Já lá vamos. Eu quero-vos
Porque este é o ponto. Esta é a questão que Paulo aqui levanta. Porque eu posso estar profundamente triste com alguma coisa que eu fiz, mas não porque eu estou arrependido, mas porque eu fui apanhado. Então eu estou mais receoso das consequências e começo a justificar-me, a arranjar formas para não ficar tão mal na fotografia. E então sempre que alguém alerta, eu sinto vergonha, sinto culpa, ando ali, então, mas estou centrado em mim. E isto não é arrependimento. Arrependimento é algo substancialmente diferente. O remorso leva-me à morte, diz o texto bíblico que nós estamos a ler. O remorso conduz-me à desgraça, conduz-me como Judas à morte. Judas suicidou-se porquê? Porque ele não suportava a dor de ter traído o Messias. Ele não suportava a dor de ter feito o que fez. E como não suportava a dor, acabou com a vida, porque não conseguia lidar com aquela dor. Agora, ele podia ter feito de forma diferente. E é isto que Paulo está a dizer. A tristeza que verdadeiramente conduz ao arrependimento é aquela que vem segundo Deus. É aquela que Deus faz em nós. O arrependimento é um processo divino no nosso coração. É quando Deus fala ao meu coração e eu me deixo moldar. É um processo de duas mãos. Tem que Deus agir no meu coração e Deus está sempre a agir. Mesmo lá para o remorso, o remorso é sinal de que Deus nos fez com consciência. É por isso que pessoas que viveram cenários de guerra ou cometeram muitos crimes, passado até 10, 20, 30 anos, vêm com processos de stress pós-traumático. E não conseguem lidar com aquilo que não é natural na vida. E obviamente isso é preciso ajudar essas pessoas muitas vezes a ultrapassar, a sair do remorso, a ir para o arrependimento. Porque o arrependimento traz salvação. Então é fundamental nós entendermos o que é o arrependimento. E o arrependimento é muito mais só do que mudar coisas, mudar comportamentos. É verdade que a palavra grega, metanoia, implica uma mudança, o arrependimento implica uma mudança sempre, mas é uma mudança mais profunda, uma mudança que vai até ao nosso ser, é uma mudança que ocorre a nível espiritual. Enquanto a culpa nos leva, volta e meia, a pecar na mesma área, porque a culpa, o sentimento de culpa leva-nos a pecar, desde que nós não sejamos apanhados, nós continuamos a manter aquele pecado. Talvez alguns pecados que tu tens não te consegues livrar dele. Eu quero te desafiar a pensar que talvez é porque ainda não chegaste a um ponto de arrependimento. Estás a lidar com os remorsos na tua vida, estás a lidar com situações que muitas vezes te incomodam, te entristecem, mas porque estás centrado em ti e não naquilo que Cristo realmente fez por ti. Então, algumas características diferentes entre o remorso e o arrependimento. No arrependimento, nós centramos-nos em Deus. A nossa preocupação é porque eu não representei bem Deus. Obviamente, eu estou triste porque aquilo que eu sou, por natureza, que sou filho de Deus, povo de Deus, que é o que diz o capítulo 6, eu não representei bem. E porque não representei bem, obviamente estou triste porque eu pequei em primeiro lugar contra Deus. Lembram-se de Davi? Davi é talvez dos casos mais claros do que significa verdadeiramente arrependimento. Por isso é que Davi é um exemplo tão vivo para nós ainda hoje. Davi era um homem perfeito? Não. Obviamente. Não era. Era um homem temente a Deus? Sim, era. Mas era um homem que pecou e pecou grave. Fez coisas terríveis. Ele não só cometeu o pecado com Batseba, como depois a seguir arquitetou um plano para matar o marido, que era para ficar a coisa mais ou menos encoberta. Quando estou a trabalhar aí, David estava com remorso daquilo que ele tinha feito, mas ainda não estava arrependido. O que é que aconteceu para Davi ficar arrependido? Primeiro foi a confrontação de Natã. Quem é o teu amigo que te confronta? Quem é o teu amigo? Porque aquele que é teu amigo vai-te confrontar com o teu pecado. Vai-te confrontar com o teu erro. Vai doer, sim, obviamente que vai. Mas esses são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos não são aqueles que estão sempre a passar a mão no pelo. Desculpem a expressão. Não são sempre aqueles que estão a dizer está tudo bem, vamos rir, vamos para a festa. Esses provavelmente também podem ser amigos, porque convém que os amigos estejam nas festas também. Mas cuidado se esse amigo nunca teve uma conversa assim séria contigo. Também quero dizer que os amigos não são sempre aqueles que estão a chatear a cabeça. Isso pode ser ainda outra coisa, não é? Mas pronto, há aqui um equilíbrio entre estas questões. Então Natã foi e confrontou Davi com o seu pecado. Qual foi o produto desse confronto de Natã com o rei Davi? Agora, eu não sei se vocês têm consciência, mas eu imagino que para Natã não deve ter sido nada fácil.
porque só se tratava do rei de Israel. E aí eles chegaram assim: ó rei, eu quero dizer uma coisinha, tu pecaste a sério, quer dizer, o pecado que tu cometeste merece a morte, porque aquilo que Davi tinha feito era morte certa, de acordo com a lei de Israel. E Natan tinha que ter a suficiente coragem em Deus para chegar perto do chefe de Estado, que tinha autoridade para mandar matar Natan, autoridade legal para o fazer, e Natan está a dizer: olha rei David, há aqui um problemazinho na tua vida, tu cometeste pecado grave que merece a morte. E Natan teve a coragem suficiente, porque era amigo verdadeiro, além do profeta, era amigo verdadeiro de Davi, para ir ter com Davi e repreendê-lo. Agora, Davi verdadeiramente, ao ser repreendido por Natan, ele encontrou tristeza no seu coração, porque ele percebeu que, como rei de Israel, como povo de Deus, como servo do Deus Altíssimo, ele não deveria ter representado tão mal Deus naquela situação. Ele deveria ter fugido do pecado. E é isto que Davi, quando escreve aquele salmo fantástico, não sei se vocês reparam a quem é que Davi diz que pecou. Contra quem é que ele pecou? Contra Deus. Porquê é que Davi pecou contra Deus? Batseba não era mulher de Deus, que eu saiba. Era mulher de Urias. Ele pecou contra Urias. Eu sempre me fez confusão isto. Porquê é que Davi diz em primeiro lugar: pequei contra ti, Senhor, contra ti pequei? Somente contra ti pequei. Não foi isto, não é verdade. Dizia eu quando li aquele salmo, não é verdade, ele pecou contra Urias, pecou contra uma série de gente, os familiares de Urias e os familiares de Batseba, até que percebi que o que provavelmente Davi está a dizer: eu sou povo de Deus, e porque eu falhei na representação de quem eu sou, eu pequei contra Deus, porque eu deixei de representar Deus quando deveria. E quando eu peco e não percebo que em primeiro lugar pequei contra Deus, eu ainda não cheguei a um ponto de arrependimento. Provavelmente estou cheio de remorsos, triste, porque a minha imagem foi manchada, o que é que as pessoas vão pensar de mim, e agora as pessoas vão ficar com uma imagem errada a meu respeito, e vão-me tentar defender, e começo a justificar-me. Já alguma vez foste apanhado numa falha e começaste a justificar? Eu quero dizer que provavelmente estás neste caminho e não neste. Quando tu começas a justificar os teus erros, não assumes os teus erros, ou tentas encobrir os teus erros, provavelmente não estás no caminho do arrependimento, estás no caminho do remorso. E o remorso só conduz à morte. E Davi é um exemplo tão paradigmático deste ato de arrependimento, que eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia em 2 Samuel, porque nós lá vamos ver o que significa verdadeiramente estar arrependido. 2 Samuel, capítulo 16, e nós aí vamos ver o exemplo de Davi, quando ele verdadeiramente se arrepende acerca do seu pecado. 2 Samuel, capítulo 16. Verso 7 em diante. É uma história estranha, porque parece que não tem nada a ver com o pecado de Batseba, de adultério que ele cometeu contra Batseba e contra Urias. Este pecado contra Deus. Neste momento o cenário é: Absalão tomou posse do palácio, fez um golpe de Estado, destronou o seu pai. Davi está a fugir para salvar a sua vida, com um pequeno exército de defesa pessoal que ele tinha. Foram com ele, levava algumas pessoas com ele, e ele estava a fugir para que o seu filho não lhe tirasse a vida. Agora, eu acho fantástico, porque quando eu entendo o arrependimento, quando eu estou verdadeiramente arrependido do meu pecado, a atitude que Davi mostra aqui é a atitude de uma pessoa que se arrependeu do seu pecado. E vejam, porque ele liga esta situação que não tem nada a ver com Batseba, mas ele está pronto para assumir as consequências do seu pecado. O pecado tem sempre consequências, sabem disso? Os nossos pecados, mesmo aqueles encobertos que mais ninguém vê, mesmo aqueles que quando eu estou na net parece que ninguém está a reparar o que eu estou a fazer, esses têm consequências. E quando eu me arrependo, eu assumo as consequências que eventualmente possam advir do meu pecado. E Davi assumiu na íntegra as consequências do seu pecado. Por isso ele tem esta atitude que nós vemos aqui no capítulo 16, verso 7, diz assim: Simei, que era um homem da família de Saul, o outro rei que tinha sido antes de Davi, amaldiçoava a Davi com estas palavras: vai fora daqui, assassino, bandido, que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, coisa que Davi não fez, mas este homem achava que ele tinha feito, cujo trono tu usurpaste, outra coisa que Davi não fez. Este homem estava a caluniar Davi, não tinha razão para dizer isto que dizia Davi. No entanto,
ele continuava a amaldiçoar a Davi. Agora o Senhor entregou o reino na mão dos teus filhos, do teu filho Absalão, e portanto estás arruinado. Entrega a tua própria crueldade, porque és homem sanguinário. O homem sanguinário ele era porque matou muita gente, mas não relativamente àquilo que este homem estava a falar. Agora imaginem, Davi tinha ali um exército de homens que eram homens valentes. Aqueles homens que estavam com Davi eram homens capazes, cada um deles, de derrotar 100 homens à vontadinha. Quer dizer, assim, com um sopro eles derrotavam 100 inimigos no instante. Portanto, estamos a falar de gente que sabia o que era a arte da guerra. Homens sérios. Há um deles que matou mais de 1000 pessoas de uma só vez, sozinho. Portanto, era este tipo de exército que Davi tinha ali à volta dele. Agora, está um franganota ali a dizer mal de Davi, o rei deles. E este homem, Abisai, um dos generais, diz então, este Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei Davi. Vejam que é, obviamente, o general, o rei dele, alguém a difamar o rei, ainda por cima de forma injusta. Não era verdade o que este homem Simeia estava a dizer. E ele diz, ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor, o meu rei? Deixa-me só atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Não faço isto num instantinho, rei, não há crise, nem há muito sangue, nem nada. Eu resolvo isto em 5 minutos. Olha a atitude de Davi. Contudo, o rei respondeu, ó filho de Zeruia, este não é um assunto que tu possas resolver por mim. Ele está-me a amaldiçoar porque o Yahvé, o Senhor, lhe mandou amaldiçoar Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre os seus motivos? Declarou então Davi a Abisai e a todos os seus anciãos e conselheiros, até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixai-no, pois, em paz, que siga amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim fizesse. Sabem quantos anos passaram desde o episódio de Batseba? Pelo menos 7 anos haviam passado entre o episódio de Batseba e este momento em que Davi está a viver. E este homem estava profundamente arrependido porque ele sabia que tinha pecado contra o Senhor. E ele sabia que as consequências do seu pecado, Deus tinha-lhe dito, não era novidade para Davi. Consequência do teu pecado, teres feito o que fizeste, teres-me representado mal como o meu servo, o servo do meu povo, o principal do meu povo, a consequência é que da tua casa nunca mais se vai apartar a guerra. Nunca mais se vai apartar problemas e dificuldades das relações entre os teus filhos dentro da tua própria casa, porque tu não respeitaste a casa de Urias. E em consequência de tu não teres respeitado a casa de Urias, que neste caso era um dos melhores amigos de Davi. Urias não era um estranho para Davi. Urias era dos 30 melhores amigos de Davi. Fazia parte daqueles que eram contados por nome. E Deus disse, Davi, porque tu não respeitaste aquilo que devias ter respeitado, nunca mais da tua família se vai apartar a confusão e a guerra. E Davi sabia isto. 7 anos depois, ele percebeu que aquele homem, Simei, que estava a amaldiçoá-lo, ainda era consequência do seu pecado. E ele podia ter dito a Abisai, trata lá disso. Resolve-me o problema. E nem precisava dizer para o matar. Resolve-me o problema. E Abisai sabia o que havia a fazer. Mas Davi tinha um coração verdadeiramente... Como é que tu lidas com as consequências do teu pecado? Irmãos, um sinal de arrependimento é eu saber lidar com as consequências do meu pecado. É eu assumir as minhas responsabilidades. É assumir que aquilo que eu faço e que desagrada a Deus vai ter consequências na minha própria vida e vai ter consequências na vida de outros. E às vezes há bênçãos que eu vou perder, sim. Às vezes Deus, na sua misericórdia, poupa-me dessas desgraças. Às vezes Deus, na sua misericórdia, evita com que eu sofra mais do que aquilo que eu mereceria, tendo em conta o pecado que eu cometi. Mas, irmãos, se eu tiver que passar pelas consequências, se eu estou verdadeiramente arrependido, eu assumo até ao fim as consequências. E não vou atribuir a outros, não vou justificar-me noutros, não vou esconder-me noutros, não vou ter a preocupação de que imagem é que os outros vão ter de mim, do que é que os outros vão pensar de mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sei como Cristo olha para mim. E eu dou glória a Deus, porque eu fui salvo, apesar do meu pecado. Entendes o que significa estar verdadeiramente arrependido? Eu vou-te dizer algumas frases. Eu gostaria que tu pudesses classificar estas frases, pelo menos no teu íntimo, para ver se tu entendes o que significa verdadeiramente arrependimento. Se eu disser, olha,
sim, vamos imaginar uma situação simples. Eu pisei o Alfredo. Pisei. E eu digo, sim, eu pisei o Alfredo. O que é isto? Simplesmente admitir o que fiz. Admitir um facto. Estou arrependido com isto? Não. Não, pisei. E se calhar diga ainda bem feito. Não tenho que ter os pés grandes quando se mete à minha frente. Isto ainda é melhor. E a culpa é dele. Ele é que tinha os pés grandes. Não tem culpa nenhuma. Ou então, pronto, eu sou mais espiritual. Sim, eu pisei o Alfredo e está errado. Não devia ter pisado. Isto é o quê? É a admissão de um erro, não é arrependimento. Eu não estou arrependido. Da próxima vez que ele lá meter o pé, vai outra vez, leva. Sim, fiz. Pisei. Estava errado, mas olha, paciência. Não tenho culpa nenhuma disto, não é? Se eu disser assim, sim, eu pisei o Alfredo, estava errado, mas coitado de mim, que alternativa é que eu tinha? Eu não podia mesmo fazer de outra forma diferente. Tinha a alternativa de pisar o Luís, mas o Luís, coitadinho, é mais coisa, está mais velho. Isto é o quê? É vitimização. Isto não é arrependimento. Coitadinho de mim, pobre de mim, quer dizer, o Alfredo é que ainda é culpado de ter lá posto os pés, ainda me ia fazendo cair. Uma atitude diferente é assim: eu fiz, está errado, eu assumo as consequências. Se for preciso, eu paro agora, Alfredo, vou buscar gelo, é necessário eu levar para o hospital, eu mudo a minha agenda, porque obviamente a consequência daquilo que eu fiz afetou a vida dele, mas vai afetar a minha. O arrependimento afeta a minha vida, afeta a minha agenda, afeta aquilo que eu tinha para fazer ou deixar de fazer. Porque se eu estou arrependido, eu coloco-me no papel daquele que eu magoei e tento entender a dor que causei. E eu não lhe peço desculpa para eu ficar bem, mas eu peço desculpa porque eu lhe causei dor. Porque quando eu peço desculpa para eu ficar bem, mais uma vez o centro sou eu e não ele. E eu não estou provavelmente arrependido. Quando eu peço desculpa para eu ficar bem, porque eu não posso viver com isto, pois aí o centro és tu, é o remorso, não é arrependimento. Se eu peço desculpa para ficar bem, é remorso. Se eu peço desculpa porque entendi a dor que lhe causei, então eu entendo, não deveria ter feito. E por isso eu mudo de atitude. Para a próxima vez já não vou fazer. Isto é arrependimento. Agora, a Bíblia desafia-nos a ir um pouco mais longe. Não é só eu fiz, está errado, eu assumo os erros, eu assumo as consequências desta atitude, eu mudo de atitude, mas acima de tudo eu peço perdão, Alfredo. Eu não devia ter feito. Isto sim, é aquilo que é o processo bíblico que Deus nos desafia a fazer para nós podermos restaurar os relacionamentos. E é isto que Paulo está ali a falar aos Coríntios. Eu preciso de entender... Podes avançar? Eu preciso de entender o que isso significa. Então, arrependimento, eu gostaria de deixar esta definição para vocês. Arrependimento é mais do que aquela ideia, num certo sentido grega, que é a palavra metanoia, mudança de mentalidade. Para nós, europeus, se calhar já não faz muito sentido esta ideia só mudar de pensamento. É uma ideia mais profunda, é uma mudança profunda ao nível dos meus valores, é uma mudança profunda ao nível dos meus comportamentos. Sim, muda as atitudes. É uma mudança que faz com que eu assuma, e de uma forma responsável, as consequências do meu pecado. E eu deixo de lado a autojustificação e eu passo então a aceitar que em Jesus eu posso ser perdoado e em Jesus eu devo pedir perdão ao meu irmão. E por isso eu agora mudo e vivo de uma forma pura diante do meu irmão e diante de Deus. É por isso que Paulo, lá nesta segunda carta, no capítulo 7, ele começa por dizer que nós, à luz daquilo que nós somos, como povo de Deus, Deus sendo o nosso Senhor, encontrando nós a consolação em Deus em todos os momentos, então aí eu devo viver de forma pura. Purificai-vos no vosso corpo e purificai-vos na vossa alma, diz Paulo no primeiro versículo deste capítulo 7. Como é que eu estou a viver? O verdadeiro arrependimento é o que me leva a mudar tudo aquilo que eu sou. É uma mudança significativa do meu ser. Não é só uma mudança nas palavras. Não é só admitir que eu fiz um erro. É uma mudança na maneira como eu me relaciono com os outros. E isto é verdadeiramente o arrependimento. Tim Keller diz a certa altura que arrependimento difundido e duradouro é o melhor sinal de que estamos a crescer profunda e rapidamente no caráter de Cristo. Se eu sou verdadeiramente cristão, se um dia eu já me encontrei com Cristo, nós exercitamos o nosso arrependimento sistematicamente, ou não? Ou só arrependeste só no dia da tua salvação e nunca mais tiveste que pedir perdão a Deus e às pessoas. Irmãos, quanto mais eu cresço na minha caminhada com Cristo, mais eu estou consciente das minhas falhas.
Eu espero que aconteça o mesmo contigo. É difícil, sempre é difícil, porque ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser confrontado com os nossos erros. Mas eu estou cada vez mais consciente dos meus erros. Eu estou consciente cada vez mais das minhas falhas. Por isso, começo a perceber, e a mudança que para mim ocorreu é, eu quando peco agora, quando eu digo alguma coisa que não devia, quando eu fui incorreto, e acontece-me infelizmente várias vezes, eu às vezes tenho uma conversa com alguém e quando vou para casa meditar nas conversas, não devia ter dito aquilo. Se calhar estiquei-me, se calhar fui longe demais na minha afirmação, se calhar não disse bem as coisas como deveria. Eu faço esta introspeção, procuro. E sabem qual é a minha preocupação hoje? Será que eu representei bem Cristo? Cristo teria dito o que eu disse. Cristo teria tido a atitude que eu tive. Cristo teria reagido como eu reagi. Ou eu reagi na minha carne a esta situação. Quando esta pessoa me tratou mal, eu consegui bem dizê-lo a seguir? Ou eu tratei-o na mesma moeda, porque obviamente isto doeu tanto, que eu ainda reagi e não consegui deixar Cristo sair, saiu o Paulo Chaveiro. E eu dei-lhe 2 ou 3 porque eu queria ficar bem comigo mesmo. Porque eu não admito que alguém, já usaste esta expressão, eu não admito que, se calhar precisas levar esse teu admitir à cruz. Porque arrependimento é isto. Eu percebo a minha fragilidade, e porque eu percebo a minha fragilidade, eu aceito a fragilidade do meu irmão, e o que eu procuro fazer é agora representar a Cristo e ser um reflexo de Cristo para o outro. Quando o outro falha, o que ele tem que ver em mim não é o Paulo Chaveiro irritado, mas se houver alguma irritação que venha de Cristo, que seja de Cristo, porque houve alturas em que Cristo puxou de chicote lá do templo, mas só puxou 2 vezes. Ele não andava a fazer isto todas as semanas, não era a atividade regular de Jesus ir ao templo expulsar os vendilhões. E às vezes há crentes que parece que tiraram esse ministério, não é? Tem o ministério de expulsar e corrigir toda a gente. Não. Por amor de Deus, manifesta o amor de Cristo aos outros. Nos teus relacionamentos. Não seja juiz do teu irmão. Porque com a medida com que tu julgares, sabes o resto do versículo, não sabes? Com a medida com que tu julgares, serás grande responsabilidade. E às vezes há cristãos que parece que não percebem isto. Não entendem que o seu papel é ser povo de Deus. É representar bem. É por isso que não faz sentido eu colocar-me sobre um jugo desigual. É por isso que não faz sentido eu lidar com os meus irmãos de uma forma inadequada. É por isso que não faz sentido eu reagir quando alguém me trata mal. Eu tenho que abençoar e isto é muito difícil. Ou eu diria mesmo impossível. É por isso que precisamos tanto de Jesus. E se isso não te levar ao arrependimento, não te levar a perceber eu preciso de Jesus, porque em última análise, neste momento eu representei mal aquele que é o meu pai, porque eu sou o seu filho, eu sou o seu povo, filho amado, eu não representei bem o meu pai, por isso eu tenho que pedir perdão em primeiro lugar ao meu pai. Eu pequei contra ti. Porque na hora de dizer à minha namorada eu não quero relações sexuais, eu tive relações sexuais fora do casamento e isto não é saudável, Senhor. Não te representa a ti dignamente. Na hora de eu ter uma palavra de bênção, eu tive uma palavra de maldição. Na hora de eu elogiar o meu irmão, eu critiquei-o. Na hora de não julgar, eu julguei-o. Irmão, Deus, perdoa-me porque eu representei mal a ti. Por isso, Pai, perdoa-me porque contra ti eu pequei em primeiro lugar. Eu representei-te mal no meu papel de embaixador, eu representei-te mal no papel de povo de Deus, eu representei-te mal como filho amado que eu sou. Por isso eu me arrependo. E agora eu preciso viver à luz do meu arrependimento. E Senhor, se há consequências, que eu esteja pronto a assumi-las. Sejam elas quais forem. Porque, irmãos, muitas vezes quando nós, pastores, temos que ter algumas conversas difíceis com alguns crentes, a mim custa-me. Tenho tido estas semanas algumas conversas difíceis com alguns. Eu preferia não ter que fazer estas conversas, não ter que confrontar ninguém com o seu pecado. Quem me dera que o Senhor te desse um sonho, uma revelação, e tu resolvias isso lá no teu leito, e não falavas comigo, e eu não sabia dos teus problemas, era uma alegria para mim. Mas ter que levar as cargas e dizer, não, isso é pecado, isso está mal aos olhos de Deus, não pode ser assim. Nós não somos desses que fazem dessa maneira. Não porque nós somos pessoas que moralmente querem criar uma fachada, uma imagem, uma aparência de... Não, já não estamos nesse ponto. Porque isso é remorso, isso é coisa do mundo, isso é mentalidade mundana e satânica. Nós estamos numa mentalidade divina, vinda de Deus, que vem segundo o coração de Deus, que é para nós nos arrependermos e representarmos bem Deus nesta terra. Sabemos as nossas fraquezas, admitimos os nossos erros, não para nos autocomiserarmos, para terem pena de nós,
mas porque nós percebemos que este não é o nosso papel. Como filhos amados de Deus, temos que andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Por isso vivam de forma piedosa, diz Paulo. E dou graças a Deus porque eu fui consolado por Tito, porque quando Tito chegou, ele disse que vocês agora estão a viver dentro daquilo que é o modelo de Deus para a vossa vida. E vocês agora, como cristãos, estão a ser um exemplo. Paul Washer diz então sobre esta questão do arrependimento: à medida que nós prosseguimos na vida, vemos mais da santidade de Deus, vemos mais do nosso pecado, da nossa incapacidade, e o arrependimento vai se tornando cada vez mais profundo. Ao mesmo tempo, nós vemos mais da graça de Deus na pessoa de Jesus, e então a nossa fé se torna mais e mais direcionada a Cristo. E aí, no final da vida do homem, ele vê mais do seu pecado do que jamais viu. Ele se arrepende mais do que jamais se arrependeu. Ele é mais alegre do que jamais foi, porque com a revelação cada vez maior do seu pecado, aumenta a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. E este é o propósito que Deus tem para nós. Pode só voltar ao outro quadro anterior. O outro ainda, desculpa. Porque o arrependimento conduz à salvação. O arrependimento conduz à libertação. Se há crentes que estão subjugados, crentes que estão escravizados, é porque provavelmente não experimentaram ainda o verdadeiro arrependimento. E têm necessidade de se auto-justificar e enfim. Deu para entender o que Paulo estava a dizer, que é a sua consolação. A sua consolação é em Deus em primeiro lugar, mas porque os relacionamentos são suficientemente saudáveis para eu poder chegar ao pé do meu irmão e dizer: irmão, isso que estás a fazer é pecado. Tu preocupas-te com pessoas assim? Quem são as pessoas que tu tens na tua lista de amigos? Isto é fundamental, porque tu precisas ter estes amigos. Quem são as pessoas que tu tens na tua lista de amigos que tu te preocupas o suficiente para chegar perto deles e dizer: olha, a tua vida não está em ordem. A tua vida assim vai dar um mau resultado. Arrepende-te e muda de atitude. E se essa pessoa mudou de atitude, vai haver alegria. Se essa pessoa não mudou de atitude, continua amigo dele. Continua a amar, continua a ser paciente, porque o amor tudo suporta. O amor é paciente. O amor não se ufana. O amor não se orgulha. O amor não trata mal. E nós temos esse amor em nós. Porque nós somos povo de Deus. És povo de Deus. Então eu quero te desafiar, irmão, nesta manhã. Se tu não és povo de Deus, se tu não és filho de Deus, ainda não chegaste a um ponto na tua caminhada com Deus, que não te arrependeste segundo Deus, esta tristeza que está no teu coração, não vem de Deus. Porque tu não permites que ela venha de Deus. É segundo o mundo. Obviamente o que o texto bíblico nos está a dizer vai-te conduzir ao remorso, vai-te conduzir à morte, à vergonha, à culpa, à tristeza, mas nunca acaba essa tristeza. Porque tu nunca te sentirás bem contigo próprio. Aquela que vem de Deus vai-te conduzir a um arrependimento profundo, uma mudança de atitude de tal forma que vai mudar os teus comportamentos, vai mudar o teu interior, que te vai conduzir à nova vida em Cristo. E é isto que Deus espera de ti e de mim. Irmãos, eu quero desafiar nesta manhã a sair daqui com menos 1 tonelada às tuas costas. E isso passa por um arrependimento. Passa por poderes dizer a Jesus: Senhor, eu tenho-te representado mal como teu filho. Sou um filho que eventualmente tenho andado a tentar defender a mim, andado a tentar criar uma imagem, que as pessoas tenham uma boa imagem de mim, quando na realidade devia estar mais preocupado em demonstrar o reflexo de Cristo. E como eu não tenho feito isto, Senhor, eu arrependo-me. Contra ti eu tenho pecado, Senhor. Somente contra ti pequei. Por isso perdoa-me, ó Deus. Perdoa-me quando no meu casamento não te representei de forma digna. Perdoa-me, ó Deus, quando com os meus filhos não te representei de forma digna. Perdoa-me, ó Deus, quando nos meus relacionamentos profissionais não te representei de forma digna. Não fui verdadeiramente um filho de Deus. As pessoas não viram um filho de Deus ali. Viram outra coisa qualquer, mas não viram um filho de Deus. Perdoa-me, ó Deus, porque contra ti eu pequei. Se tu já entendeste isso, dá glória a Deus, irmãos. Estás no caminho da salvação. Estás a poder usufruir da alegria de Deus, porque quem experimenta o verdadeiro arrependimento encontra alegria e paz. Por isso é que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os nossos corações agora e para sempre.
Porque quem pecou e reconheceu o seu pecado, a Bíblia diz, não intentará mais, não haverá mais acusação contra os escolhidos do Senhor. Porquê? Porque é Deus quem a justifica. Então Satanás já não tem espaço para continuar-te a envergonhar, não tem espaço para continuar a colocar peso na tua consciência, não tem espaço para tu continuares a ser maltratado, não tem espaço para tu continuares com vergonha, porque já foste perdoado em Cristo. Não porque aquilo que tu fizeste não fosse vergonhoso, mas porque aquilo que tu fizeste foi perdoado por Cristo. E por isso podemos andar de cabeça erguida, apesar de termos cometido pecado. Porque o Senhor nos purificou de todo o pecado. E estamos prontos para assumir as consequências do nosso pecado. Se é preciso ressarcir alguma coisa, nós repomos aquilo que fizemos alguma falta. Se temos que indenizar alguém, indenizamos. E sem pesar, porque nós estamos conscientes do nosso pecado. Não andamos a regatear o preço das indenizações. Porque nós estamos conscientes e até prontos para dar muito mais. Lembram-se de Zaqueu? Quando ele tomou consciência do seu pecado, o que é que ele fez a seguir? Eu devolvo 4 vezes mais daquilo que roubei. Nem preciso de tribunal para me dizer nada. Porque eu estou consciente do meu erro. Não preciso de ir a tribunal porque eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu dou de livre vontade. Glória a Deus porque fui livre deste peso que me atormentava. E agora estou perdoado para poder viver. Então eu quero-te deixar um tempo para a oração. Porque eu creio que muitas das nossas vidas não são vitoriosas porque nós alimentamos pecado, andamos em remorso, mas não em arrependimento. O arrependimento muda-nos por dentro. Eu convidava a banda a vir à frente, enquanto nós temos um tempo de oração. Eles poderão tocar uma música sobre a fidelidade de Deus enquanto nós temos um tempo de oração.